Um ótimo dia para você que é investidor, para você que é investidora. Nesse conteúdo nós vamos falar de Taesa, né? Vamos dar uma olhada nos principais destaques do resultado e também falar dos dividendos, né? Dos proventos que a companhia anunciou ontem, inclusive, né? A companhia anunciou os resultados, só que estava meio instável, né? Não está batendo acesso aos documentos aí da companhia. Hoje pela manhã acabou resolvendo, a gente vai trazer alguns destaques importantes da empresa. Vamos falar também de taxa Selic, né? Tem resultados também surpreendentes do lucro de Eletrobras. A gente vai falar um pouco também de Eletrobras. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Thiago. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça a parte. Vamos começar falando já dos dividendos. Então, Taesa anunciou na noite de ontem, né? Proventos aqui, dividendos e também JCP, valor total aqui, 230 milhões de reais, um pouco mais de 230 milhões de reais. Aqui temos o detalhamento, né? Então, dos 230 milhões de reais, vamos ter dividendos aqui intermediários, né? Ou intercalares, 92 milhões, e abaixo aqui, juros sobre capital próprio de 137 bilhões de reais. Aí temos aqui por ação ON e ação PN, vai ser 22 centavos, sendo 8 centavos de dividendos e 13 centavos aqui de JCP. Lembrando que quando é JCP, tem ali a retenção de 15% do imposto de renda na fonte. E a parte das units, 66 centavos, né, valor total, sendo 26 centavos de dividendos aqui, JCP 39 centavos. Importante aqui, tem que estar posicionado, né? Temos aqui a Datacom, database, dia 11 de novembro, a Datacom, e o pagamento vai acontecer no dia 29 de janeiro de 2025. Então, importante aqui, 22 centavos, né? Contando JCP e também dividendos por ação ON e ação PN, 66 centavos pelas ações e units, Datacom, 11 do 11, pagamento no dia 29 de janeiro. Saindo aqui dos dividendos, vai falar um pouquinho do histórico de pagamento da Taesa, né? A empresa ela paga bons proventos, né? Bons dividendos, está nesse momento ainda de organização do seu endividamento, a empresa está crescendo, fazendo novos investimentos, né? Aqui as ações e units, a gente observa que ela fez inclusive Datacom no dia 15 do 8 e tem pagamentos em aberto, dia 27 agora de novembro, né? Ela paga aqui, ó, 30 centavos de dividendos e tem 34 centavos bruto de JCP. Então vai cair na sua conta aí que você estava posicionado no dia 15 de agosto, cai esses proventos e ela anunciou mais proventos, né, para pagar em janeiro agora de 2029. Melhor, janeiro, né, de 2025. Importante que a companhia é excelente pagadora de dividendos. Vamos dar uma olhada agora um pouco nos resultados, né, da companhia. Ela também divulgou resultados na noite de ontem. A gente fala do lucro regulatório aqui, que é importante, né? Lucro líquido regulatório, chegou em 307 milhões de reais. Ela extrai ali o payout dela, que está na média de 75%, né? Que o payout é o percentual de pagamento de dividendos, ela extrai do lucro líquido regulatório. Então fechou em 307 milhões, teve um recuo aqui, né, na comparação com o mesmo período do ano passado, terceiro tri 23, e fechou em 326 milhões. Quando a gente olha já o acumulado, né, nos primeiros aqui 9 meses de 2024, a companhia entregando 790 milhões de lucro líquido regulatório, avançando cerca de 2% na comparação com o mesmo período, né, do ano passado. Então é importante o crescimento do lucro líquido de Taesa no período acumulado, né, de 9 meses de 2024. O EBITDA também teve um leve recuo aqui, ó, chegou em 487 milhões, caindo um pouco em relação também ao mesmo período do ano passado, aqui o EBITDA regulatório. Falando agora do endividamento, né, um ponto muito importante de Taesa, o endividamento. A gente observa que desde 2023, ó, no terceiro tri do ano passado, a empresa vem se mantendo, né, nessa região
de 3,7, 3,8 e agora finalizando o terceiro TRI de 2024, dívida líquida aqui versus EBITDA na casa de 4, né? Uma dívida um pouco elevada, né? Quando a gente considera a parte do EBITDA regulatório que a gente acompanhou e também a dívida líquida. Porém, a empresa está nesse momento, né, de investimentos. Ela fez também recente novas emissões de debêntures, né, para fazer a captação de recursos no mercado. Só que o que chama atenção é justamente a exposição, né, do seu endividamento ali, quando você pega CDI e também a inflação, que é o IPCA, a empresa tem mais de 95% de exposição. Então, falando de IPCA, falando também de CDI, que é a curva de juros, né, a empresa tem aí mais de 95% da sua exposição do seu endividamento. Ou seja, crescendo, né, a taxa Selic, que é a taxa básica, acaba influenciando o CDI, que é a curva de juros. A inflação também tende a crescer no Brasil aí nos próximos anos, justamente pela política fiscal e também o cenário externo, que a gente vai dar uma olhada agora. Saindo de Taesa, vamos falar aqui da taxa Selic, né? Tivemos também na noite de ontem o aumento, né? O Banco Central brasileiro aqui aumentando, né? O Copom em 0,50 aqui, ó, pontos percentuais, fechou a Selic, né? Em 11,25, né? O aumento da Selic já era esperado, né? Mas o que acontece com o Brasil, a gente vai dar uma olhada aqui, eles citam alguns dos motivos, né? Pelo aumento da taxa Selic. Temos aqui a parte internacional, eles dizem aqui, é mais um protocolo, né? Falam dos Estados Unidos, falam também do Banco Central Americano, inclusive hoje tem as decisões, né, do Fed, que é o Banco Central Americano, a expectativa lá nos Estados Unidos é que haja a redução, né, da taxa de juros. Então você vê as grandes economias ali mantendo seus juros mais estáveis ou reduzindo, né? Temos também recentemente ali decisões do Banco da Inglaterra. O que acontece no Brasil é que eles citam, né, dentro do protocolo as questões de Estados Unidos, mas não é só isso que vem pegando, né, no aumento da taxa de juros, né, no Brasil. Temos outros pontos também importantes, que é justamente aqui quando a gente fala da economia brasileira, né? Então, o cenário interno, né, ou cenário doméstico aqui fez com que a decisão aí unânime do Banco Central em aumentar a taxa Selic. Então, temos a inflação, expectativa de alta, né? Temos ali o câmbio também pressionando, mas o que mais pressiona a inflação no Brasil, né, e a expectativa de crescimento é justamente a política fiscal, né? A política fiscal que é o controle de gastos, né? Quando a gente fala do governo, ali, governo central, governo federal principalmente. Então você tem essa parte fiscal bem ruim no momento, né? Inclusive a expectativa que hoje ou durante essa semana, né, vamos ter ali uma reunião, né, entre alguns membros do governo que vão decidir uma possível redução dos gastos, né? Mas não temos ainda uma data que vai ser divulgado, né, essa redução. Ou seja, eles vão se reunir para tentar entender o que está acontecendo, né? Me parece realmente uma falta ali de compreensão, né, do que está acontecendo no Brasil, mas eles vão se reunir, vão tentar decidir ali o que vai reduzir, mas não vão divulgar, né? Ou seja, vai decidir, mas não vai ter uma solução ainda quando nós falamos da parte fiscal. Isso é muito importante, né? Porque às vezes quem tem ali aplicações em renda fixa, né, fala, vou ganhar 11, 12%, né, com CDI, com renda fixa, CDB. Só que quando você coloca na ponta do lápis, né, a inflação não é o que eles falam, né, de 4, 5%. A inflação é muito maior. Então você pensa que está ganhando 10, 12% ao ano, mas está perdendo muito mais quando você vai fazer ali o seu poder de compra, né? Então muito importante, né, Brasil aí totalmente aí precisando de uma reestruturação nessa parte fiscal. Saindo aqui da Selic, né, inflação, política fiscal, vamos falar um pouquinho de Eletrobras, né? Eletrobras também apresentou bons resultados, né? Companhia que surpreendeu o mercado na noite de ontem, o lucro da companhia crescendo mais de 580%, chegou a 7,5 bi no terceiro tri, o dobro, né, das expectativas aqui, né? Entendendo mais um detalhe, o mercado já havia até precificado esse possível aumento do lucro devido às vendas, né, que a companhia fez das ações
de transmissão paulista. Então, a Eletrobras fez recentemente, né? Aí no terceiro tri ela vendeu ali uma boa participação que ela tinha nas ações preferenciais de transmissão paulista. Então, lucro líquido aqui, 7 bilhões e meio de Eletrobras. Quando a gente compara com o mesmo ano do ano passado, né? O resultado do ano passado foi 1 bilhão. Então, crescimento muito forte, né? Aqui a gente já vê alguns detalhamentos. Então, segundo a companhia, né, o EBITDA elevado também foi em razão aqui dos ativos, né, que ela fez ali as vendas, né, de transmissão paulista, né, cerca de 5,4 bilhões, que acabou impactando realmente positivamente o resultado, né, do EBITDA e também o lucro líquido da companhia. A gente observa que o EBITDA, ó, a gente pega o EBITDA aqui, somou quase 12 bilhões, né, crescendo aí mais de 160%. Então, esse lucro era realmente esperado, né, foi surpreendente, 7,5 bi, mas a contribuição maior no lucro de Eletrobras vem das vendas, né, do ativo que ela fez de transmissão paulista. Então falamos desse conteúdo de Taesa, né? Dividendos, falamos um pouco dos resultados, falamos de Eletrobras, né? Surpreendendo com lucro líquido e também falamos um pouco de Selic, política fiscal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, faça parte do canal. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!